E aí, pessoal, tranquilo? Professor Marcos Martins, do FX Concursos. A gente vai trabalhar aí as leis especiais, leis extravagantes. E hoje a gente vai começar com a lei de tortura. Pessoal, lei de tortura é uma lei aí de 97, a lei 9455 de 97. Para a gente entender mais um pouco sobre a lei de tortura, a gente tem que retornar lá na Constituição Federal de 88. Por que a Constituição Federal de 88? Porque apesar da Constituição já prever que a prática de tortura era caracterizada como crime, somente em 97 que a tortura passou a ser considerada crime autônomo. O que é isso? Antes de 97, o fato de se praticar tortura caracterizava uma qualificadora de outros crimes, mas a tortura em si não era um crime autônomo. Um fato aí que marcou essa situação foi o fato conhecido como a favela naval em 1997, situação que foi uma reportagem exibida pelo Jornal Nacional, em que demonstrava alguns policiais militares em uma favela no estado de São Paulo, torturando e extorquindo alguns cidadãos. Esse fato foi tão marcante que incentivou o Congresso Nacional a promulgar essa lei de tortura. Pessoal, tortura é crime próprio? Tortura não é crime próprio, apesar de alguns tratados internacionais de direitos humanos trazer a tortura como crime próprio. O ordenamento jurídico brasileiro interno recebeu a tortura como crime comum. Para quem não sabe a diferença entre crime comum e crime próprio, crime comum é aquele que qualquer pessoa pode cometer. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Crime próprio, por sua vez, ele exige uma característica especial do sujeito ativo. Exemplo, crime infanticídio aí lá no Código Penal, artigo 123, exige que seja uma mãe em estado puerperal, logo após ter feito o parto. Então, essa situação exige uma característica especial. Aqui no Brasil, qualquer um pode ser sujeito ativo do crime de tortura. Pessoal, particular pode cometer crime de tortura? Também pode. Aqui no Brasil, como a tortura é um crime comum, o particular também, que não tem vínculo nenhum com a administração pública, ele pode ser autor do crime de tortura. Pessoal, tortura é crime hediondo? Se cair na prova de vocês assim, uma seguinte assertiva: tortura é crime hediondo, vocês marcariam certo ou errado? Pessoal, tortura, ele é um crime equiparado ao crime hediondo. Se vocês baixarem, se vocês lerem a lei de crimes hediondos, vocês não vão encontrar o crime de tortura no rol taxativo de crimes da lei de crimes hediondos. Por quê? Porque a Constituição Federal prevê que tortura é crime equiparado ao crime hediondo, junto aí com o terrorismo e o tráfico de drogas. É o famoso aí 3T's: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Bacana? Então, tortura não é crime hediondo. Tortura é equiparado a crime hediondo. Tranquilo? Tortura é equiparado a crime hediondo. Pessoal, o crime de tortura prescreve? Se cair na prova de vocês lá que o crime de tortura prescreve, vocês marcariam certo ou errado? A resposta, pessoal, o crime de tortura prescreve. O que é prescrição? Prescrição é quando o Estado ele perde o poder de punir o cidadão. Então, se determinada pessoa cometeu o crime de tortura, em algum momento ao longo do tempo, esse crime ele vai prescrever, ou seja, o Estado ele vai perder o ius puniente, que é o poder de punir o particular. São os únicos dois crimes que não prescrevem no Brasil, é o crime de racismo e ações de grupos armados contra a soberania do Estado. Outra situação, pessoal, que é importante vocês perceberem, vocês diferenciarem.
Na lei de tortura está previsto a tortura comissiva e a tortura omissiva. Outra situação, pessoal, na lei de tortura está prevista a tortura comissiva e a tortura omissiva. O que vem a ser a tortura omissiva, pessoal? No direito penal, a gente diz que um crime por comissão é aquele crime que depende de uma ação do agente. Por sua vez, um crime por omissão é aquele crime que o agente deveria adotar alguma providência e não adotou. Essa é a diferença básica entre tortura comissiva e tortura omissiva. Na lei de tortura, a penalidade aí da tortura omissiva ela é mais branda, é de 1 a 4 anos de detenção. Dando continuidade, pessoal, pode ocorrer crime de tortura na modalidade culposa? A resposta é não. Todos os crimes da lei de tortura são previstos na modalidade dolosa. Para quem não sabe a diferença, pessoal, crime na modalidade dolosa é quando eu tenho intenção de fazer, eu tenho a intenção de cometer o crime. E na modalidade culposa é quando eu não tenho intenção, mas em virtude da minha negligência, imperícia ou imprudência, eu cometo aquele crime. Pessoal, artigo 1º aí da Lei 9455. O que é o crime de tortura? Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Pessoal, percebam que a elementar do crime de tortura é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Então a tortura ela pode ser realizada através de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. As duas maneiras comete o crime de tortura, sofrimento físico ou sofrimento mental. Então, aquela situação clássica aí, determinado guarnição policial se depara com um indivíduo infrator e para localizar produtos do crime, ele ameaça aquele cidadão de morte. Caracteriza crime de tortura, pessoal? Caracteriza. Por quê? Porque o sofrimento pode ser físico ou mental. Muitas questões aí de prova gostam de trazer questões extremas, ou só físico ou só mental. Está incorreto, porque as duas maneiras caracterizam crime de tortura. Pessoal, existe também as finalidades, porque quando você comete crime de tortura, ele tem que ter uma finalidade. A primeira finalidade aí, pessoal, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Basicamente aí no dia a dia policial é a modalidade que mais ocorre. Eu sou policial militar aqui de Minas Gerais e classicamente aí é uma ocorrência que por diversas vezes ocorre aí no cotidiano policial. Às vezes o policial, naquele afã de querer prender, naquele afã de querer dar uma resposta para a sociedade, ele acaba ultrapassando essa situação, ele começa a ameaçar, ele começa a constranger o indivíduo infrator a fim de localizar os produtos do crime. Caracterizaria aí a finalidade número 1, que é obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, trazendo aí para o cotidiano do polícia penal. Aquela situação que policiais penais entram em uma cela a fim de localizar algum artefato que possa lesionar, os famosos chuchos. E em razão daquela vontade, daquela determinação de achar o objeto, ele começa a ameaçar, ele começa a constranger um daqueles detentos. Caracteriza também tortura com a modalidade 1 aí, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Pessoal, outra maneira, outra finalidade, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Aquela situação, o indivíduo ele comete o crime, como ele toma conhecimento que outra pessoa sabe desse crime dele, ele procura essa outra pessoa e tortura a fim de manter aquele crime dele omisso, a fim de manter aquele crime dele escondido. Caracteriza tortura também. Por último, pessoal, em razão de discriminação racial ou religiosa. A gente sabe que a gente vive num país laico. O que é um país laico? O Brasil, ele não tem uma religião oficial. Qualquer um pode profetizar aí a religião que bem quiser. Pode ser ubandista, pode ser espírita, evangélico, católico, protestante.
O fato de você torturar, o fato de você constranger mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental em razão de raça ou religião, pessoal, em razão de credo religioso, caracteriza tortura também. A gente sabe também que o Brasil é um país muito miscigenado, tem negro, branco, japonês. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, ele pune com rigor esse tipo de situação. Então, apenas recordando aqui, pessoal, novamente, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Não precisa ser os dois juntos. Não precisa ser os dois juntos. Basta um ou outro. Isso aqui é alternância, violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Novamente, pessoal, não precisa ser sofrimento físico e mental. Sofrimento físico ou mental. Tanto um tipo de sofrimento, seja o físico ou seja o mental. E lembrando as finalidades, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e em razão de discriminação racial ou religiosa. O que eu percebo aí que as provas de concurso gostam de cobrar? Pessoal, basicamente, muitas vezes, a prova de concurso ela vem de forma muito simples. Ela vai colocar esse caput aqui desse artigo e vai perguntar para vocês qual crime aquele indivíduo, que a questão lá pede, qual crime aquele indivíduo cometeu, de forma bem tranquila. Muitas vezes também a prova gosta de trazer situações restringindo o crime de tortura. Diz que o crime de tortura é cometido apenas com emprego de violência ou grave ameaça, ou também restringe apenas com sofrimento físico e não mental. Basicamente, a prova de concurso, nesse caput aqui, ela cobra esse tipo de questão. Pessoal, aqui está uma questão de prova, basicamente aí para vocês entenderem como a banca cobra esse tipo de questão. Aquele que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, pratica qual crime? Pessoal, eu posso perceber que vocês talvez acharam a questão fácil. Bacana? Realmente é uma questão fácil. Costuma em prova vir algumas questões bem fáceis. Pessoal, esse indivíduo cometeu, letra A, crime de maus tratos? Cometeu crime de tortura? Pessoal, aparentemente a letra B é nosso gabarito. Aparentemente a letra B é nosso gabarito. Mas, se vocês estiverem fazendo a prova, achou que é a letra B, achou que é a letra A, continue e leia a questão até o final. Por quê? Talvez tenha uma resposta mais específica ao caso concreto. Letra C, pessoal. Se trata do crime de homicídio? Não. Isso é matar alguém? Não é. Se trata de constrangimento ilegal? Pessoal, esse primeiro trecho do caput aqui, esse primeiro trecho da questão, até seria um constrangimento ilegal. Mas o constrangimento ilegal não tem essa segunda parte, que é o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Então, o gabarito da nossa questão é letra B. Bacana? Questão bem simples, apenas aí para solidificar o conhecimento e para vocês perceberem como esse tipo de questão é cobrado em prova. Vou apagar aqui e vamos dar continuidade. Pessoal, existe uma segunda possibilidade aí de se cometer o crime de tortura. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pessoal, esse tipo de tortura aqui, basicamente, os particulares incidem mais nesse tipo de tortura. Exemplo, são questões aí, às vezes, questões de familiares que têm filho. Teve um caso agora, recentemente, que a mãe acorrentou o filho no fundo de uma casa, preso dentro de um tambor. Eu acredito que os senhores devem ter acompanhado essa situação. Pessoal, qual que é a diferença dessa tortura aqui para o crime de maus tratos lá do Código Penal? A gente chama esse tipo de tortura aqui de tortura castigo. Por quê? Ele tem o fim de aplicar castigo pessoal ou de caráter preventivo.
A diferença básica aí, pessoal, entre tortura, castigo e os maus tratos é a questão da intensidade do sofrimento físico ou mental. Então, para vocês não confundirem a tortura, castigo com os crimes de maus tratos, a diferença fica basicamente na intensidade desse sofrimento físico ou mental. Lembrando, a prova de vocês é letra de lei, é lei seca. Então, se cair esse tipo de questão, pessoal, vai cair basicamente uma cópia do artigo, tranquilo? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pessoal, todos esses tipos de tortura que a gente falou até agora, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Tranquilo? E ainda, pessoal, tem mais uma forma de se praticar o crime de tortura. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Pessoal, vocês percebam que nessa situação não exige o emprego de violência ou grave ameaça. Qual situação se enquadraria nesse tipo de tortura? É a questão aí, imagina um presídio, uma penitenciária, é a questão de colocar um detento em cela escura. Fato não previsto ou lei ou não resultante de medida legal. Caracterizaria também o crime de tortura. Fiquem atentos que nessa modalidade de tortura não exige o emprego de violência ou grave ameaça. E apenas para quem não tem conhecimento, medidas de segurança são relacionadas a pessoas inimputáveis. Quais são essas pessoas inimputáveis, pessoal? Pessoa que não tem discernimento mental completo. Uma questão aqui, pessoal, para a gente solidificar o conhecimento aí e ver como esse tipo de questão é cobrado em prova. Assinala a alternativa que apresenta corretamente a denominação do crime decorrente de constrangimento a alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial e apenado com reclusão de 2 a 8 anos. Letra A, pessoal, essa assertiva, essa questão se refere ao crime de constrangimento legal? Não. A gente viu que o crime de constrangimento legal, ele não tem essa finalidade, ok? Ele não tem essa finalidade em razão de discriminação racial. Crime de lesão física e mental também não se enquadra, pessoal. Crime de lesão física e mental, crime de lesão física é ofender a integridade física de outro. Letra C, crime de violência ou grave ameaça. Pessoal, não existe esse crime de violência ou grave ameaça. Isso aí é algum elementar de um crime, tipo roubo, extorsão. Crime de racismo? Letra D também não é, pessoal. Letra E, novamente uma questão considerada fácil. Letra E é nosso gabarito. Questão bem simples. Dando continuidade aqui, pessoal. Tortura omissiva. O que é tortura omissiva? Se alguém tinha um dever de impedir ou apurar o crime de tortura e não faz. Exemplo, pessoal, aquela famosa situação, o diretor do presídio, ele sabe que está correndo tortura no interior do presídio, o que é que ele faz? Ele não toma nenhum tipo de providência. Ele vai responder pela tortura, a tortura comissiva? Não, mas ele vai responder pela tortura omissiva, porque ele tinha o dever de impedir ou apurar aquela situação e não fez nada. Outra clássica situação é uma guarnição de policiais militares. 4 policiais militares numa guarnição. Uma guarnição, pessoal, de policiais militares, 4 policiais militares. Imagine a seguinte situação, 3 desses policiais militares começam a agredir determinado cidadão para localizar produtos de crime, uma arma de fogo. E um policial militar, ele não participa daquelas agressões, ele simplesmente fica olhando. Ele vai responder pelo crime de tortura, pessoal? Quem respondeu sim, está correto, só que ele não responde na forma comissiva, ele responde na forma omissiva. Por quê?
ele tinha o dever de evitar. Ele tinha o dever de evitar aquela situação. Em tese, no mundo ideal, lá na Noruega, em tese, esse policial militar teria que dar voz de prisão aos seus componentes de guarnição pelo crime de tortura. Ou, pelo menos, chamar um superior hierárquico local para poder controlar e inibir aquela situação. Então, a tortura omissiva, pessoal, você não vai cometer a tortura. Você não vai ter um ato para cometer a tortura, vai ser justamente o contrário, vai ser a sua omissão que vai caracterizar o crime de tortura na forma omissiva. Omissiva porque você tinha o dever de impedir e você não fez. Parágrafo 2º da lei aí. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Pessoal, em razão de ser um ato um pouco mais simples, a lei de tortura, ela lidar com esse crime de forma mais branda, porque esse tipo de crime, que é a tortura omissiva, ela tem uma pena, ela tem um preceito secundário aí de detenção de 1 a 4 anos. É a pena mais branda aí da lei de tortura. Eu dei um exemplo para vocês aqui. Policial penal que presencia o crime e não toma providências. O policial penal que presencia companheiros de profissão realizando tortura no interior de um presídio de estabelecimento penal e não toma providência. Em tese, pessoal, ele cometeu aí o crime de tortura omissiva. O único crime da lei de tortura que é punido com detenção. É o único crime também, pessoal, que não é obrigado a começar, que não está previsto aí o início de pena de regime fechado. É o único crime, porque teve a benesse da lei aí que ele foi punido com detenção de 1 a 4 anos. Então, se cair na prova de vocês assim, todos os crimes da lei de tortura se iniciam em regime fechado, certo ou errado? Está errado, pessoal, porque não são todos. A maioria realmente se inicia no regime fechado, mas a tortura omissiva, que é aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Esse tipo de crime não se inicia em regime fechado. É o único crime da lei de tortura. Então, novamente, se cair na prova de vocês, se a banca vier a cobrar e chegar a seguinte assertiva: todos os crimes de tortura se iniciam em regime fechado. Está errado, porque nessa situação de tortura omissiva não se iniciará em regime fechado. Dando continuidade aí, pessoal. É a famosa aí tortura qualificada, pessoal. Por que tortura qualificada? Porque dependendo da situação, dependendo das consequências do crime, a pena era ir lá se agravar. Para você saber a diferença de qualificadora para aumento de pena, toda vez que for uma qualificadora, a pena vai mudar. Exemplo, a pena de tortura é de 2 a 8 anos. A pena de tortura qualificada em razão de lesão grave ou gravíssima é de 4 a 10 anos. Então você está diante de uma qualificadora, porque a pena ela aumentou, o preceito secundário mudou. E o aumento de pena, geralmente, pessoal, geralmente não é assim. O aumento de pena, ele aumenta pequenas frações, de 1/6 a 1/3, de 1/6 até metade. Quando você estiver diante de frações, você está diante de um aumento de pena. Quando você está diante de uma mudança no preceito secundário, de uma mudança na pena, você está diante de uma qualificadora. A primeira situação aí, pessoal, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Então, se em virtude de uma tortura, a pessoa perder sentido, ter debilidade de membros, que são as situações lá que agravam o crime de lesão corporal, esse crime terá uma pena maior, que será de 4 a 10 anos. Já percebe que é uma pena um pouco superior à pena inicial de tortura, que é de 2 a 8 anos de reclusão, no caso aí da tortura comissiva. Outra situação, pessoal, se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, se resultar uma consequência ainda pior,
Reparem que a pena aumentou um pouco mais, de 8 a 16 anos. A gente fala, pessoal, que é um crime pré-doloso, por quê? A intenção do agente no primeiro momento é simplesmente torturar, mas em virtude de uma situação, aquela tortura, ela tem consequências muito superiores àquela que o agente pretendia. Exemplo, pessoal, não confunda aí tortura qualificada pela morte e homicídio qualificado pela tortura. Que vem a ser a tortura qualificada pela morte? Imagine que determinadas pessoas comecem a torturar um indivíduo e aquela tortura se prossegue durante o dia, se prossegue com situações bastante violentas. E em razão dessa tortura ser tão excessiva, o indivíduo morre. Percebam que desde o início a intenção daqueles agentes era apenas torturar. Eles não tinham a intenção de matar. Eles torturaram, a tortura foi tão forte que aquela vítima morreu. Então, nesse caso, seria o crime tortura qualificada pela morte. E o homicídio qualificado pela tortura, pessoal? No homicídio qualificado pela tortura, desde o primeiro momento, a minha intenção é matar. Desde o primeiro momento, eu ajo com ânimos necante, que é o ânimo de matar. Pessoal, se eu tenho a intenção de matar, eu uso a tortura apenas para castigar aquela vítima. Desde o primeiro momento, a minha intenção é matar. Eu utilizo a tortura apenas para deixar aquele crime mais cruel. Então, se a vítima morrer, eu tinha desde o primeiro momento a intenção de efetuar aquele homicídio, diferentemente da tortura qualificada pela morte. Na tortura qualificada pela morte, a minha intenção é torturar, mas a minha tortura é tão intensa que a vítima não resiste e morre. No homicídio qualificado pela tortura, a minha intenção inicial é matar, ou seja, desde o início, eu inicio aquele crime, desde o início, querendo a morte da vítima. E a tortura é apenas um meio para eu deixar aquele crime mais cruel. Essa é a diferença, não confundam. Tortura qualificada pela morte versus homicídio qualificada pela tortura. Para você saber a diferença de um para outro, é só você analisar qual que é o interesse, qual que é o ânimo do agente desde o primeiro momento. Pessoal, na prova de vocês, não se preocupem, porque o enunciado da questão, ele já vai te trazer desde o início se foi tortura qualificada pela morte ou homicídio qualificada pela tortura. Vai estar assim, fulano com a intenção de matar. Se tinha intenção de matar, pessoal, homicídio. Outra questão, fulano com a intenção de torturar, causou a morte da vítima. Reparem que a questão, o enunciado da questão trouxe a situação. No primeiro momento, queria se torturar. Posteriormente, em virtude das consequências, em virtude da intensidade dessa tortura, a vítima veio a falecer. Pessoal, guerreiros espartanos aí, é o seguinte, gravem essas penas, gravem esses preceitos secundários, porque eu analiso diversamente questões aí e eu percebo que as bancas adoram esse tipo de questão, eles vão brincar aí com as penas. A tortura que não é qualificada, de 2 a 8 anos de reclusão. Tortura qualificada em virtude de lesão grave ou gravíssima, de 4 a 10 anos de reclusão. Tortura qualificada pela morte, pessoal. Tortura que em virtude da tortura realizada, o indivíduo morre, de 8 a 16 anos de reclusão. Tortura omissiva, que é aquela tortura que o indivíduo tinha o dever de evitar a tortura e ele não evita. Qual que é a pena? De 1 a 4 anos de detenção. Cuidado com isso. Detenção. É a única pena de detenção na lei de tortura. É a única pena de detenção na lei de tortura. Então, às vezes, a prova de vocês pode colocar a seguinte situação. Na tortura omissiva, em que o agente tinha o dever de impedir determinado crime, não impediu, qual pena ele irá responder? Aí pode ter um enunciado lá, as alternativas. Letra A,
1 a 4 anos de detenção, 1 a 4 anos de reclusão, letra B. Qual estaria correta? 1 a 4 anos de detenção. Fiquem espertos com isso e gravem quais são as penas previstas para o crime de tortura. Outra situação, pessoal, e se resultar lesões leves? E aí? Essa tortura vai ser qualificada? Qual tipo de situação? O que é que vai ocorrer? Pessoal, se tiver lesões leves, ele vai responder somente pelo crime de tortura. E essa situação não vai agravar o crime de tortura. Por que é dessa forma? Porque entende-se que lesões leves fazem parte do crime de tortura. Pelo princípio da consunção, crime fim engloba crime meio. Ou seja, para eu torturar alguém, basicamente alguma lesão física, eu vou estar cometendo nessa pessoa. Se vocês perceberem também, pessoal, só existe forma agravada do sofrimento físico. Só existe tortura agravada quando há sofrimento físico. Não existe tortura agravada em virtude de sofrimento mental. Bacana? Mais uma questãozinha aqui para a gente trabalhar, pessoal. De acordo com a lei número 9455 de 97, que é a lei de tortura, se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de... Primeira coisa, pessoal, letra A, de 4 a 10 anos. Aparentemente, a letra A é o nosso gabarito. Aparentemente, letra A é o nosso gabarito. Lesão grave ou gravíssima, realmente é de 4 a 10 anos. Mas, imagine que vocês estejam fazendo a prova, percebeu que é a letra A? Não parem, continue lendo a questão até o final. Letra B, de 6 a 2 anos, não existe esse tipo de pena na lei de tortura. Letra C, de 1 a 4 anos, existe esse tipo de pena lá na tortura omissiva. Tortura omissiva. E essa pena também, pessoal, é de detenção, ok? Sempre lembrar disso. A pena na tortura omissiva, ela é de detenção, ela não é de reclusão. É a única pena da lei de tortura que está prevista a pena de detenção e ela também não se iniciará em regime fechado. É a única nessa situação. Letra D, pessoal, de 2 a 8 anos? Não. De 2 a 8 anos é o crime de tortura. Tortura simples. Por que ela é simples? Porque tem a forma qualificada. A tortura simples é de 2 a 8 anos de reclusão. E letra E, pessoal, é de 6 a 20 anos? Não, não é de 6 a 20 anos, não existe essa possibilidade de pena na lei 9455. Então, gabarito da nossa questão é letra A. Uma questão aí que a banca de vocês gosta de cobrar bastante esse tipo de questão. De acordo com a lei tal, se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Pessoal, a gente encerra essa aula aqui, vamos dar continuidade na próxima aula aí da lei de tortura, os próximos artigos aí, os próximos crimes e fé, foco nos estudos aí, esse concurso vai sair e vamos sair vitoriosos. Bacana? Um abraço!